Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 30 de setembro de 2016. Sou cientista político. Gente, o Partido dos Trabalhadores, o PT, estão fazendo de tudo mesmo, para tirar o foco, tirar a atenção das eleições. Eles não querem que você escolha candidato. Eles querem que você fique discutindo política nacional, negócio assim, e você não escolha candidato a vereador, a prefeito, negócio assim. Então eles estão fazendo de tudo para chamar a sua atenção, dizer que houve golpe, isso, aquilo, e fazer você discutir outros assuntos. Então o assunto da questão agora é a ideologia de gênero. Ideologia de gênero e a desconstrução da família, tá? E aí onde é que isso acontece? O que está bombando nas redes sociais? O que está bombando nas redes sociais é a desconstrutora de famílias que odeia a classe média, Marilene Chaui, tá? A filósofa Marilene Chaui. Então o que acontece com a escritora e filósofa Marilene Chaui? Ela já disse, e eu vou botar aqui para vocês verem no meu vídeo, que ela odeia a classe média. Ela justificou, deu causas teóricas para isso, porque ela acha que chamar a classe trabalhadora de classe média é algo errado, nesse sentido, no ponto de vista dela. E aí ela deu toda uma lógica racional para isso, tudo direitinho. Só que, gente, vamos considerar a classe média quem mantenha a estrutura de um país, de uma nação. Porque os pobres são pobres demais para pagar, eles sofrem muito com a questão dos impostos, então aqueles que ela chama de trabalhadores, na verdade, são servos obedientes e inquestionáveis de um Estado macro, que é exatamente o que ela quer, né? Ou, no caso, os ricos demais, ela pega o PT simplesmente pegou aqueles empresários ricos que só trabalhariam para o governo se pagassem a corrupção. Isso a gente está vendo na Lava Jato e tudo, e eles não querem fazer a gente aceitar esse tipo de coisa, ou acreditar nesse tipo de coisa. Eles dizem que não é bem assim, que não é desse jeito, e que eles podiam fazer porque eles eram PT. Na pior das hipóteses, eles pegam e dizem isso. A Marilene Chaui é contra a classe média, aquela que questiona, aquela que quer aprender alguma coisa sobre política, sobre religião, coisa assim, e ela é contra isso. Bom, a última dela, tá, foi ir numa escola, Oswaldo de Andrade, né, que vai ser comentado pelo Radioatividade, também vou deixar aqui o comentário deles, e foi lá e desconstruiu o conceito de família. Totalmente desconstruído. Segundo a Marilene Chaui, a ideia, isso também eu aprendi na universidade, tá? Mas é com base na teoria dela, e houve ponto e contraponto na minha universidade. Nessa escola, eles não tiveram a mesma sorte. Para crianças de 13 anos, a gente vê uma filósofa desse porte, uma teórica universitária, ir para uma escola, pegar crianças de 13 anos e doutrinar elas desse modo, é um absurdo. Tá? É um absurdo. O que foi feito? Ela chegou na escola e desconstruiu o modelo familiar, porque, segundo ela, isso foi construído a partir da Idade Média, da Alta Idade Média. Eu quero lembrar a senhora Marilene Chaui que antes mesmo do construto de família, existiam os clãs. Os clãs. E os clãs existiam desde a época dos hominídeos. Então, assim, haviam os clãs, haviam grupos de estruturas que poderiam ser consideradas famílias. Não famílias nucleares. As famílias nucleares foram criadas na Idade Média. O modelo família nuclear foi construído na Idade Média, mas já existia família na Grécia Antiga, já existia família no Egito Antigo, já existia família na Mesopotâmia,
já existia o núcleo familiar existia mesmo aqui antes de o Brasil ser descoberto nos povos autóctones. Então, dona Marilene, a senhora está ensinando o que para quem? Não, vocês têm que acreditar em uma teórica da conspiração, em uma anarquista, e uma... Desculpa, mas a senhora vai ter que visitar um médico porque a senhora deve estar com esclerose. Porque a senhora deve ter esquecido tudo que a senhora aprendeu. A senhora deve ter aprendido coisas na sua escola. Mas aqui a senhora está refazendo a história, recontando a história da humanidade. Por mais inteligente que a senhora pensa que é, a senhora não é. No momento que a senhora age dessa maneira e desconstrói a história da humanidade, qual é o interesse da senhora em agir dessa maneira? Isso não está certo, não está correto. Existiam os clãs desde a época do Homem da Pedra Lascada. Existia a família, existia estrutura. Né? E aí o que acontece? A senhora está dizendo que não, que essa turma não existia? Que não houve procriação, não houve pai, mãe, não é assim? Os núcleos familiares eles existiam, os clãs eles existiam. Podia não ter a mesma construção social que tem hoje. Núcleo familiar, pai, mãe, casal de filhos. Isso foi construído realmente na Idade Média. Só que antes disso já existiam as famílias. O que aconteceu? O que se percebeu? Que havia, em muitos casos, quando havia a procriação entre primos próximos, entre irmãos próximos, que era uma tradição até então, havia muitas doenças. Então começou a se evitar essas doenças a partir de uma organização de um construto social. Quem construiu esse construto social foi a igreja. E a partir dali, com regras estabelecidas pela igreja, muitas dessas doenças deixaram de existir. E a senhora acha que isso é errado. Então a senhora quer que pai transe com filha, irmão com irmã, primo com prima, consanguíneo, e para a senhora está tudo bem, está tudo legal. Desde que não sejam da classe média, óbvio. Se discute sim política em sala de aula, se discute sim religião em sala de aula, deve se discutir, tá? Porque se não discutirmos esse tipo de coisa, o que vai acontecer é que pessoas como a Marilene Chaui, os teóricos como a Marilene Chaui, vão entrar na escola, tá? Pela porta da frente, porque o que vai acontecer? Esse tipo de coisa. Num outro debate que está acontecendo nas redes sociais, a escola Dom Pedro II, né, Pedro II, só Pedro II, que liberou a questão das saias em sala de aula. Eu vou também colocar uma reportagem a respeito disso e um comentário breve de uma outra pessoa que foi rapidamente apresentou a questão do site da escola. Então o que acontece? Colocaram exatamente, porque tinha uma transexual que não podia usar saia em sala de aula e pegou e liberaram para todo mundo. Por quê? Porque fizeram uma votação lá na escola entre os alunos e pegaram e permitiram então a mesma escola tinha recusado usar shorts para os alunos, mas liberou saia para os alunos. A mesma escola. E os pais e as mães estão apavorados. Como é que pode agora os filhos querem saia, querem ir para a escola de saia, mesmo que não sejam homossexuais, eles querem ir para a escola de saia. Por quê? Porque virou zoação, virou gozação, virou sarro. Né? Uma escola que usava uniforme padrão, né? Aquele camisa, shorts, calça ou saia para as meninas. Que agora os meninos estão usando saia. Tá? E isso aí parece engraçado, parece legal, parece divertido, né? Assim, só que acontece o quê? Na explicação, que aí vem o motivo pelo qual eu estou comentando isso, na explicação da escola,
Isso faz parte do projeto GLBT. Então você manda seu filho para a escola para aprender física, química, biologia, matemática, ciências, né? Qualquer coisa que seja, e ele vai lá para aprender o quê? Educação de gênero. Sexualização. Seu filho com 10, 12, 15 anos, né? Vai lá para aprender sexo. Sexo. Não. Que ele tem o direito de ser gay. É isso. Agora me diga, qual é a vantagem do pai, de uma... e pior, segundo a denúncia de uma mãe que está rolando nas redes sociais, se os filhos não fossem, se as pessoas, se os meninos e as meninas não fossem para essa palestra, para ouvir a matéria sobre essa palestra, eles seriam taxados de homofóbicos. Eles seriam considerados homofóbicos. Os pais que recusassem esse tipo de palestra seriam igualmente considerados homofóbicos. A escola coagiu e ameaçou os pais. Eu, sinceramente, se eu fosse pai de uma criança dessa escola, eu retiraria imediatamente meu filho da escola e processaria a escola com base no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque é uma questão que está prevista no ECA. A gente não pode fazer um incentivo sexual de criança e adolescente. A gente não pode estimular a sexualidade em criança e adolescente através de erotização. A escola não é local para isso. A escola não é lugar para a gente ficar ensinando uma doutrinação sexual. Não que a gente não possa discutir a questão de igualdade de gêneros e tudo, falar isso em algum determinado momento, mas daí a doutrinar é diferente, é bem diferente. Existem limites para tudo na vida, existe controle para tudo na vida. Não se pode desconstruir a família, porque a família é a célula máxima da sociedade, é onde a gente tem a organização social, o construto social. Não se pode desconstruir a questão da relação homem-mulher, porque isso é o que dá geração à vida. E se a gente constrói o porquê das coisas, a lógica do porquê das coisas, o que a gente faz? A própria religião, ela tem um sentido de existir na sociedade. Pode discutir todas as religiões, mas dando sempre o sentido da construção social, da organização social. Se as escolas não conseguem mais perceber esse norte, essa situação, o que elas fazem? Elas só estão passando conhecimento, não estão mais educando, elas não têm mais a finalidade de educar? Sim, elas não estão mais educando. Por quê? Porque isso seria, segundo a escola, um conceito que deveria se passar, as famílias deveriam passar. Bom, mas se tu desconstrói a família, o que acontece? Tu passa o conhecimento, não educa na escola, na família, não existe mais o construto familiar, não existe mais família, então não tem mais educação, aí só tem o conhecimento, não tem educação. É isso. Basicamente é isso, só tem o conhecimento, não existe mais educação. E quem é que montou esse conceito durante 13 anos? Foi o Partido dos Trabalhadores e seus aliados. E agora, nas vésperas das eleições, fomentam isso nas redes sociais para desconstruir a preocupação e impedir a alternância de poder, a oxigenação de poder. Gente, prestem bem atenção nisso que eu estou falando. Isso tudo tem um motivo. É para que o PT permaneça no poder. É para que você vote nulo, vote em branco, se abstenha. Favoreça, por exemplo, a ideia do escola sem partido, porque escola sem partido é escola sem religião, escola sem filosofia, escola sem sociologia, e aquilo que eu vinha dizendo. Né? E também, e pior, né? Porque até o projeto do próprio governo é de uma nova escola sem essas matérias. Que tu não possa mais ter história. História está fora daquele projeto do governo federal. A escola... história está fora, filosofia está fora, sociologia está fora, nada mais é obrigatório. E com isso tu não pensa, com isso tu não raciocina, com isso tu não tem lógica. E aí tu não questiona coisas como essa, de desconstrução da família, de desconstrução da sociedade.
Porque toda vez que tu pensa, quando tu raciocina, tu questiona. Se tu questiona, tu não aceita o conhecimento como uma coisa obrigatória. Tu vai dar um contraponto. Mas se tu não tem pensamentos... Eu aprendi o SPB, Educação Moral e Cívica, Estudo dos Problemas Brasileiros, eu aprendi História, eu aprendi Sociologia, Filosofia na faculdade, eu aprendi cultura religiosa, estudei várias religiões ao longo de toda a minha vida. E eu sou formado na primeira turma de bacharelado em Ciências Políticas do Brasil. Eu me tornei um homem crítico. Se vocês me respeitam, gostam de mim, me acham um cara legal, de alguma maneira eu sou interessante para vocês puderem estar me seguindo. 13 mil pessoas estão me seguindo hoje nas redes sociais. 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão, 530 e poucos mil pessoas já assistiram os meus vídeos. Isso me torna uma pessoa em 1 ano e meio de trabalho nas redes sociais, no YouTube. Isso me torna uma pessoa, de alguma maneira, eu chamei a atenção de vocês em algum momento da história de vocês. E por que aconteceu isso comigo em tão pouco tempo? Porque em algum momento eu falei alguma coisa que chamou a atenção de vocês, para o bem ou para o mal, vocês podem concordar ou não concordar, mas eu fui crítico. Eu analisei uma situação, eu pensei, eu questionei, e isso me colocou à disposição de vocês, e isso foi interessante para vocês. Se vocês não querem que ninguém preste atenção em vocês, que vocês não tenham nada a acrescentar, é simplesmente não estudar história, não estudar filosofia, não estudar sociologia, não estudar religião e não questionar nada nem ninguém. Nunca. Jamais. É isso que eles querem que vocês façam. Não é um momento para a gente discutir todas essas áreas, todas essas questões. Claro que não é. Mas isso está bombando nas redes sociais. Tá? Então o motivo para que isso aconteça é este. Para que você não escolha candidato a vereador, não escolha candidato a prefeito. Foque. Tenha foco. Agora, você tem 2 dias apenas para escolher candidato a vereador e a prefeito. E para fazer a alternância de poder na sua cidade. É hora de votar na oposição. É hora de votar contra tudo isso que está acontecendo. Porque basta dessa situação de a gente não poder sequer pensar. Isso tem que ter um limite. Acabou a ditadura no Brasil. Foram 13 anos e agora o teu voto pode fazer toda a diferença. Se tu quer mudar daqui 2 anos o presidente da República, a hora começa agora, através das prefeituras. Porque prefeituras fortes para uma candidatura, para retornar tudo que estava no poder, é tudo que eles querem. Então, é hora de mudança desde já. Vote um voto válido, um voto consciente para vereador e para prefeito, para mudar o voto de... Se você não é a favor de alguma coisa, vote contra alguma coisa. Vote contra a permanência no poder daqueles que lá estão. Vote contra a ideologia de gênero, se você quiser. Vote contra aquelas pessoas que são contra a classe média. Se você não é a favor de alguma coisa, vote contra alguma coisa. Contra aquilo que você acha que está errado. Mas não deixe de votar. Não deixe de votar e não deixe de fazer suas escolhas. Muito obrigado pela atenção dispensada e fique agora com os vídeos que eu tinha mencionado para vocês. Esse é exclusivo do Radioatividade. Vocês vão aprender agora como é que a sociedade brasileira está deixando um rim por mês nas escolas particulares para que essas crianças tenham aula de universo paralelo e se tornem manifestantes que chamam a mamãe na porta da delegacia. Esse é o Colégio Oswald de Andrade, um colégio carésimo e ótimo daqui de São Paulo, super tradicional. Mensalidade, vários salários mínimos. E ele promoveu um evento chamado Rupturas, Política em Pauta. Nesse evento tinha uma palestra cujo tema era a fragilidade da democracia, para alunos a partir do 9º ano, portanto a partir dos 13
anos de idade. Então, que seria a antiga 8ª série, que hoje é o 9º ano, até o fim do ensino médio. E quem foi falar sobre fragilidade da democracia? A filósofa Marilena Chauí. Será que os pais imaginavam que quando ela falava sobre fragilidade da democracia, o discurso ia ser sobre isso aqui que nós vamos ouvir? Vamos lá. A gente pensa que família é uma coisa que existiu sempre. Não, família é uma coisa, isso que nós entendemos de família, uma coisa que foi inventada no final do século XVIII e durante o século XIX. Em grego, o pai de família, esse que cuida de tudo, da economia, ele se chama despotes, ele é o déspota. É por isso que quando os gregos inventam a política, a primeira coisa que eles fazem é que eles distinguem o espaço privado da família despótico e o espaço público da política democrática. É isso que eles fazem. Então, o pai de família romana é a mesma coisa. Isso que nós entendemos que é o pai, a mãe e os filhos, o que tem, a gente acrescenta avô e avó, tio, tia, primo, prima, isso é uma invenção do capitalismo no final do século XVIII e durante o século XIX. Então tem data, isso que nós chamamos de família, a chamada família conjugal, ou a família restrita, tem quase, tem menos de 2 séculos, tem um século e pouco, é recentíssimo. E é por isso que eu acho muito divertido os caras que saem pela rua defendendo a família como uma instituição natural, eterna, sagrada, são umas bestas. Tem data, aconteceu um dia, e aconteceu com o capitalismo. Então, o capitalismo chega da família para garantir essa transmissão do capital. Para garantir, por exemplo, que eles estejam estudando nesse colégio caríssimo. Agora pergunto eu, os pais que mandaram seus filhos para a palestra A Fragilidade da Democracia sabiam que estariam sendo chamados de déspotas e que seria dito que quem defende a família é uma besta, num país em que os serviços públicos não funcionam e que todo mundo que já passou perrengue na vida sabe que quem segura as pontas da gente é a família e que é por isso que o brasileiro defende tanta essa história de família. E família não é mamãe, papai, não sei o quê. Às vezes família é um ajuntado, é um amigo, é não sei o quê, aquelas bagunças que a gente faz, mas a família é quem segura suas pontas, não é esse tipo de gente. E a questão é, onde é que estava o contraponto? Por que esse pessoal pode violar o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que compete aos pais decidir que tipo de educação dão aos filhos? Essa gente se considera mais humana do que nós? Por quê? Eles são melhores do que a gente para decidir de que forma esses pais educam esses filhos? A gente já sabe, então, como é que foi formada essa geração que quer fazer uma revolução sem causar nenhum conflito, sem que haja nenhum contraponto e que quando sai quebrando a cidade, a polícia leva para a delegacia, chama a mamãe na porta. É isso que nós estamos preparando, um bando de idiota com uma educação paga a peso de ouro e feita de um jeito porco, porque o mínimo que se espera é que tivesse ali um lado e outro para que esses estudantes pudessem debater. Pelo preço que se paga de mensalidade é o que se espera. Tô dando um exemplo. Duvido que os outros colégios não façam igualzinho. Esse e outros vídeos você vê no nosso canal youtube.com/radioatividadejp. Marilena Chauí. Eu vou falar num tom que não é o meu, porque eu estou com uma gripe do cão e se eu falar no meu tom eu vou tossir feito uma louca. Então vou falar numa voz que não é minha e que me desgosta muito, mas é a voz que sobrou. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante,
terrorista, é uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos, esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta, 20 anos de luta, fora os 500 anteriores de luta e desespero, e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média de jeito nenhum, de jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. Vamos voltar a falar de educação, porque um colégio tradicional do Rio de Janeiro fez um comunicado que está repercutindo um bocado, olha só. E gera uma discussão até interessante sobre o uso do uniforme. O Colégio Pedro II, que é federal, aboliu a distinção do uniforme por gênero. Essa medida atende a uma resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transsexuais. Em 2014, os próprios alunos se manifestaram a favor dessa determinação, quando uma colega trans foi impedida de usar saia. De acordo com o reitor da instituição, os próprios alunos vão escolher o uniforme que lhes cabe, de acordo com o gênero com o qual cada um se identifica. Só que o uso do uniforme continua sendo obrigatório. Lembrando que o Pedro II usa ainda aquela tradicional roupa colegial, com sainha plissada de prega e tal, e camisa de botão. Vocês acham que o uniforme... E aí eles começam a entrar numa discussão, e aqui também tem, o Colégio Pedro II acaba com a obrigação de uniforme escolar por gênero. Só que isso está dando uma polêmica. Aí eu fui ver no Facebook, aqui oficial, Colégio Pedro II oficial. E a repercussão, olha, ontem aqui, às 3h30 da tarde, eles colocaram: a medida busca preservar a igualdade, a identidade e a diversidade do corpo discente. Aí você entra aqui para dar uma olhada no que está escrito nesse texto. E tá aqui, ó, com o intuito de manter a igualdade, identidade e diversidade do seu corpo discente, o Colégio Pedro II aboliu a distinção, A medida foi consolidada pela portaria que trata das normas e procedimentos de discernimento, parará, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transsexuais, ou seja, o LGBT. Então a gente vê claramente que é o movimento LGBT promovendo medidas dentro da escola,